Você já ouviu falar da bruxa do Arco do Teles? Sob a luz da lua vermelha, uma canção melancólica ecoa pelas margens do antigo rio, atraindo pescadores para um destino sombrio. Mais de 50 homens e mulheres desapareceram nessas águas ao longo dos últimos séculos. Dizem que eles ouviram um canto doce, quase celestial, que lembrava uma sereia, mas com um toque de loucura e desespero. Hoje, vamos revelar como essa lenda de horror e redenção se desdobra sob o luar carmesim. Na região central do Rio de Janeiro, onde casarões coloniais se erguem ao lado de mangues retorcidos, corre o Arco do Teles. Suas águas, antes calmas, guardam segredos de morte e magia. À noite, a névoa sobe em camadas, menos como vapor e mais como um véu vivo, pulsando com energia antiga. Pássaros noturnos silvam agitados entre galhos enegrecidos. O cheiro de ferrugem e lama invade o ar. Moradores arrancam portões rangentes e fecham janelas com tábuas gastas. Cada pulsar de luz das tochas reflete olhos preocupados e bocas sussurrantes. Reza a lenda que Bárbara dos Prazeres, uma mulher portuguesa do século XVIII, chegou a estas margens na esperança de curar uma doença incurável de sua filha. Quando todos os remédios falharam, ela se voltou para rituais proibidos, consumindo sangue de crianças numa busca desesperada pela juventude eterna. Em documentos antigos arquivados na cidade, descrevem-se pratos manchados de carmim e ídolos quebrados sob salgueiros. O horror que ela invocou deixou marcas no rio, uma névoa vermelha que flutua sobre as águas em noites de lua cheia. Os folcloristas comparam sua presença à Iara, que atrai pescadores com seu canto. Mas Bárbara é uma antítese sombria. Em vez de oferecer fuga para o fundo, ela retém almas na margem, condenando-as ao sofrimento eterno. Moradores locais também mencionam a Matinta Pereira e a Cuca, outras figuras de bruxas que atormentam crianças e transeuntes. Ainda assim, nenhuma delas carrega o medo cru e visceral da bruxa do Arco do Teles. Tudo ficou mais intenso quando, na última década, um véu carmesim começou a se espalhar com mais força. O vilarejo de São Tomé, vizinho ao rio, passou a registrar lamentos ao anoitecer. Vítimas eram encontradas boiando, o rosto pálido como a lua, olhos arregalados, sem vestígios de feridas externas. Alguns juram que ouvem batidas de um reco-reco sendo tocado para chamar a bruxa. Outros, sinais de cantos em latim macabro vindos de ruínas enterradas. O medo se instalou como uma doença. Janelas ganhavam vidraças reforçadas com correntes enferrujadas. Crianças cresciam ouvindo histórias assombradas em vez de contos de fada. O mercado local vendia amuletos de prata e conchas gravadas com símbolos indígenas e africanos. Mesmo assim, nem todos se sentiam protegidos. Nesse cenário de terror e desespero, surge um herói improvável, Miguel, um jovem camponês de olhar determinado. Desde criança, ele cresceu ouvindo histórias tristes sobre seu irmão, levado pela bruxa há 5 anos. A culpa corroía seu coração, pois na noite em que tudo aconteceu, ele estava distraído, brincando com amigos. Ao perceber a falta do irmão, encontrou apenas marcas de sangue na margem e o eco de uma risada distante. Movido por saudade e remorso, Miguel passou noites vasculhando a capela abandonada no alto do morro. Lá, entre arcos quebrados e velas apagadas, leu trechos de uma crônica medieval sobre exorcismo e perdão. Descobriu que as forças mais antigas não se quebravam apenas com ferro ou fogo, mas com compaixão. Reuniu amuletos de prata, ossos de galinha pintadinha e velas de mel. Marcas indígenas protegiam seu peito. Cruzou fé cristã e saberes populares numa promessa simples: encontrar a bruxa e oferecer redenção. Numa noite de lua escarlate, Miguel remou sozinho. Cada remada rangia como um grito de angústia.
A névoa carmesim cobrira toda a superfície do rio. Um frio cortante lhe percorreu a espinha ao lembrar das vozes que chamavam seu nome. No horizonte, uma figura espectral emergiu. Flutuava rente à água, vestindo um manto negro encharcado. Seus cabelos pareciam algas movidas por correntes invisíveis. Essa era Bárbara dos Prazeres, a bruxa do Arco do Teles. Seu rosto, pálido e magro, parecia fundido com a névoa. Dos olhos, escorria sangue que se misturava às águas. Ela ergueu a mão e, soprando um canto ancestral, fez com que as águas se agitassem violentamente. Um trovão distante abafou os grilos noturnos. A bruxa sorriu, um gesto que gelou o sangue de Miguel. Mas ele não recuou. Lembrou-se das crianças que nunca voltaram para casa e das noites em claro ao lado de seu irmão. Ergueu os amuletos e começou a recitar o cântico de perdão encontrado na crônica medieval. Sua voz se misturava ao sussurro das ondas. Por um instante, tudo pareceu parar. A névoa tremeu, e no meio do caos, ele viu o brilho de algo humanos. Cada palavra de misericórdia parecia tirar camadas de pecado. A bruxa contorceu-se, como se retorcidas correntes invisíveis se desprendessem de seus ossos. O canto dela mudou de melodia doce para um grito preso na garganta. O rio formou redemoinhos chocantes, como se implorasse pelo fim daquela tortura. Um relâmpago silencioso riscou o céu, iluminando os olhos de Miguel, cheios de compaixão. Logo, as águas começaram a clarear. O vermelho intenso deu lugar a um azul profundo, refletindo a lua já pálida. A névoa se desfez em plumas de luz. A figura de Bárbara se desintegrou em milhares de partículas cintilantes, como cinzas levando seus pecados para longe. No lugar onde antes repousava o horror, surgiram flores de lótus, símbolo de renascimento e pureza. O canto cessou, deixando apenas o som suave das ondas encontrando a margem. Miguel permaneceu ajoelhado, as velas mortas, os amuletos quebrados, mas o peito leve. A lua tingida de prata iluminou seu caminho de volta. Em São Tomé, as tochas acenderam-se sozinhas, como saudando o fim do pesadelo. Moradores emergiram de portas entreabertas, os olhos marejados. Reconheceram nele a figura que sacrificou tudo pela redenção do povo. Nos dias que se seguiram, as águas nunca mais sangraram. Pescadores voltaram a cantarolar ao ver peixes prateados saltando. Crianças brincavam nas margens, colhendo pequenas flores brancas deixadas pela névoa antiga. O cheiro de ferrugem deu lugar a um aroma suave de terra molhada e jasmim selvagem. O silêncio passou a significar paz, em vez de ameaça. Os mais velhos contam que o espírito de Miguel nunca deixou o Arco do Teles. Em noites de lua cheia, dizem ouvir um cântico suave que lembra perdão e cura. Se a névoa rubra ousar voltar, seu canto ecoará para dissipá-la. A lenda atravessa gerações, lembrando que, mesmo diante das trevas mais profundas, a coragem e o perdão têm poder para quebrar maldições ancestrais. A história da bruxa do Arco do Teles nos ensina que o verdadeiro feitiço não está na força destrutiva, mas na compaixão que liberta. Quando enfrentamos nossos medos de coração aberto, podemos transformar rios de sangue em cursos de esperança. Uma lembrança de coragem a sair de casa podem quebrar maldições ancestrais e trazer paz a uma vila assombrada.